Oi, 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 corajosos e corajosas aqui do canal. Vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Com quem que você tem andado? Quem que você tem trazido para dentro da sua casa? Com quem que você tem partilhado dos teus sonhos mais íntimos? Quem são as pessoas que você está trazendo para sentar à mesa com você, para que você revele a sua intimidade? Quem são essas pessoas? O que que elas estão te influenciando a fazer? E o que que você tem influenciado para elas? Continua nesse vídeo para você entender mais sobre isso. Para a gente começar, eu quero ler com vocês aqui Moisés 4:24. Abre a Bíblia se estiver pertinho de você. Se não tiver, acompanhe aqui a minha leitura, tá bom? Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim, o Senhor o deixou e ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. E aí, o que isso quer dizer? Por que Deus quis matar Moisés? Esse foi o meu questionamento quando eu comecei a ler esse versículo, quando eu estava fazendo a minha devocional. Esse foi o meu questionamento. Por que Deus queria matar Moisés, sendo que Moisés foi chamado por Deus e, aos meus olhos, Moisés estava fazendo tudo certo, né? E aí eu entendi uma coisa. Eu quero aqui primeiro que você entenda quem que é Zípora. Quem será que é Zípora, né, Mari? Vamos entender. Zípora era esposa de Moisés, tá bom? Zípora, nas minhas pesquisas aqui que eu fiz, eu entendi que Zípora era pagã. Ela não era totalmente convertida e Moisés não cortou o prepúcio de seu filho por causa dela. Olha só que belezinha, foi por causa dela que ele não fez. Sendo que a circuncisão foi estabelecida por Deus e Moisés, sendo líder, não fez. O que um líder tem que ser para os seus liderados? Vocês imaginam o que ele deve ser? Um líder tem que ser exemplo. Não adianta a gente cobrar algo ou falar algo que a gente mesmo não faz, que a gente não pratica. Mais importante do que receber um nome, do que entender as técnicas, é a gente praticar, é a gente ter ação, é a gente ter atitude, é a gente ser exemplo. Então veja bem o que eu quero te passar nessa história, né? Quantas Zíporas tem na sua vida hoje? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Quantas Zíporas estão influenciando a você a não viver o seu chamado, a não viver o que Deus chamou você para ser, a não viver o que Deus colocou nas tuas mãos? Tem muitas Zíporas por aí que você tá ouvindo, que você tá dando ouvido. Quais são as influências na sua vida? Para deixar mais claro aqui para você entender. Qual a influência que você está carregando na sua vida que está tirando você do chamado de Deus? Zípora nada mais era do que uma influência que Moisés estava tendo. Só que ela entendeu o erro dela. Ela entendeu aonde que ela estava, por que Deus queria matar Moisés. Ela não queria, né, que seu marido fosse morto. Então ela entendeu o que ela estava fazendo de errado. Ainda assim, não sendo totalmente convertida. Ela entendeu e ela assumiu o erro ali e consertou, beleza. Mas e com a gente? E quando a gente está ouvindo as influências externas, quando a gente está dando ouvido para os outros, o que será que acontece, né, com o nosso chamado? Deus chamou a gente para algo e a gente está dando para algo grande, né? E a gente está dando ouvido para as pessoas de fora. Quais influências a gente está ouvindo? Quais rodas de conversa que a gente está sentado? Perto de quem que a gente está andando, caminhando? Será que essas pessoas influenciam a gente realmente a viver o chamado de Deus? A viver o propósito de Deus na nossa vida? E será que a gente influencia outras pessoas também a caminharem mais perto de Deus? A gente sempre tem que pensar pelos dois lados. Será que estou levando uma Zípora na vida? Ou será que estou sendo uma Zípora para alguém? E aí, gente? Às vezes a gente está atrapalhando o chamado da outra pessoa, né?
Isso também é bem grave. Então a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente está dividindo os nossos sonhos, os nossos planos, e a gente também tem que ser uma pessoa de confiança, porque às vezes a outra pessoa está dividindo o plano com a gente, está dividindo os sonhos dela com a gente. E quem é a gente? Qual é a intimidade que a gente tem com Deus para entender a importância disso? É muito importante que a gente entenda que existem pessoas que estão se influenciando com a gente. A gente é influência a partir do momento que a gente abre a nossa boca para falar algo. A gente está influenciando uma pessoa para alguma coisa. Por isso a palavra de Deus diz que da nossa boca podem sair vida ou morte. A nossa boca tem poder para isso. Então, o que você tem falado para as pessoas? O que você tem orientado para elas? Para onde você está direcionando que elas caminhem? É para o bem ou é para o mal? É para a vida ou é para a morte? É para a luz? É para Deus? Ou é para a perdição? Para o diabo? Qual é? O que você está orientando as pessoas a fazer? Olha só que grave isso, que sério que é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as influências que não agradam o coração de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está recebendo e com o que a gente está emitindo, entendeu? O que entra e com o que sai. Cuidado com as influências que você está ouvindo por aqui e cuidado com a influência que você está tendo para soltar por aqui. Por isso que é muito importante a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas, com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Sabe aquelas amizades que você parou, você orou, Deus, coloca as pessoas certas na minha vida, coloca as pessoas que o Senhor deseja, não as pessoas que eu quero, mas as pessoas que precisam, Pai, de Ti. E que eu possa aprender também com elas, porque a gente está aqui para aprender e também para ensinar. A gente tem que ser humilde de coração para conseguir entender, para conseguir ter um coração humilde e ensinável, para conseguir ouvir mais o que Deus está querendo nos ensinar, querendo nos falar, e Ele usa as pessoas para isso. E nada melhor do que deixar Deus trazer as pessoas que Ele tem para a nossa vida. Então, se eu posso deixar uma frase para você hoje, a frase é essa: cuidado com as influências que não agradam o coração de Deus. Cuidado com as influências, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está falando. Cuidado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E da nossa boca, a gente tem poder para lançar vida ou morte. Então, se a gente está ouvindo coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão trazer luz, coisas que tragam esperança, coisas que tragam vida, é vida que vai sair da nossa boca. Mas se a gente está ouvindo só coisas ruins, só músicas assim, sabe? Músicas que não vão nos edificar, músicas que não edificam o nosso espírito, músicas que não trazem um sentimento bom pra gente, sabe? Um sentimento que vai edificar realmente. É isso que vai sair da nossa boca também. Se a gente só ouve música amargurada, música triste, só vai sair tristeza da nossa boca, gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer lançar vida sobre a vida das pessoas, se você quer ser uma pessoa iluminada, uma pessoa de luz, uma pessoa sábia, é isso que tem que entrar pelo seu ouvido. E é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Porque a gente ouve mais e fala menos. A gente tem que ouvir coisas que edifiquem, pra gente só falar coisas que vão edificar também, tá bom? E antes da gente querer liderar as pessoas para algo, a gente tem que ser o exemplo daquilo. Seja o exemplo daquilo que Deus te chamou para fazer. Seja um exemplo, seja na questão do seu caráter, seja na questão da sua prática, da sua atitude. Se você lê a Bíblia, seja um exemplo nisso. Realmente leia a Bíblia. Não seja um chato religioso. Deixa Deus fazer da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tem pessoas, gente, eu já vi isso. Tem pessoas que não é nem a questão da Bíblia, mas tem pessoas que elas entram numa religião, sabe? A palavra religião é bonita, ela significa religar. Mas elas entram numa religião, e eu tô falando num conjunto de regras, tá? Num conjunto de regras emitido por um lugar. E aí elas ficam presas a isso. E aí elas colocam Deus dentro de uma caixa, e aí elas passam a acreditar que Ele não pode fazer nada além daquilo que ela aprendeu naquele lugar. Gente, religião é diferente de espiritualidade, tá bom? Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, você conhece quem realmente Deus é. Então,
Se você quer ser transformado, se você quer realmente entender a palavra, além de você frequentar um lugar, porque é muito importante que a gente esteja assim numa igreja, que a gente respeite um lugar, mas que a gente no nosso individual busque a palavra de Deus, busque a intimidade com Deus para entender a verdade, tá bom? É importante a gente estar num lugar, numa igreja, por questão de comunhão, por questão da atmosfera, da energia ser a mesma. É incrível. Mas também é importante que você, todos os dias, busque a sua intimidade com Deus para que você entenda mais dele. Ninguém melhor que o filho para entender o pai, tá bom? E a gente só entende o pai convivendo com ele todos os dias. Então, se você quer aprender mais sobre Deus, se você quer entender mais sobre ele, é na palavra que você vai ter que ver. Olha só, Deus direcionando a gente para esse lado, hein? Então, presta atenção. Deus quer intimidade, Deus quer receber Deus quer a sua intimidade com ele, para que ele revele os segredos no seu coração. E, gente, os maiores segredos, ele está revelando aqui, ó. E se tem algo aqui nessa palavra que vai te chamar a atenção, assim como me chamou essa questão de por que Deus queria matar Moisés? Gente, para mim Moisés é top, né? E por que ele passou por isso, por esse processo de Deus querer matar ele? O que será que aconteceu? Aí eu entendi que Moisés estava se deixando influenciar por alguém que foi Zípora, né? Mas que ele não estava fazendo realmente o que Deus chamou ele para fazer. Ser exemplo, ser líder. E para a gente ser líder, para a gente liderar antes, a gente vai ter que ser exemplo daquilo. Então foi esse o motivo. E depois seguiu adiante aí, Deus com Moisés, Deus falando com Moisés o tempo inteiro, Zípora já tinha entendido o erro dela, e isso que é o mais importante. Então cuidado com as pessoas que você tem colocado do seu lado, cuidado com as pessoas que você tem dividido os seus planos, os seus sonhos, contado os seus segredos, sabe? Cuidado com as pessoas que você tem reclamado da sua vida. Para que reclamar, gente? Para que reclamar sobre algo? Agradeça em vez de reclamar. Então fica ciente disso, fica atento a isso, cuidado com as pessoas que você tem colocado na sua vida. Peça para Deus sabedoria para que Ele coloque as pessoas que Ele deseja para você. Eu quero orar por você agora, espero que você tenha anotado tudo aí, né? Trouxe um papelzinho, uma caneta e anotou os insights. Anote sempre, gente, em todos os vídeos que vocês forem ver, sejam meus, sejam de outras pessoas, vídeos que te edifiquem, anote 3 insights. Insights seriam aprendizados. Anote 3 aprendizados que você recebeu sobre a palavra. Isso vai entrar no seu coração, vai entrar na sua mente, e aí você vai lançar fora também. E aí você vai falar sobre isso para as outras pessoas e vai edificar elas também. Quanto mais cheio você tiver, mais você vai transbordar na vida das pessoas, não é mesmo? Ó, me segue aqui no Instagram, falando em transbordar na vida das pessoas, me segue no Instagram e curte, comenta, compartilha esse vídeo. Isso é transbordo. Compartilha esse vídeo na vida das pessoas que precisam. Deus vai colocar no seu coração quem são as pessoas que você precisa encaminhar esse vídeo. E encaminha no mesmo momento que ele colocar no seu coração. Encaminha esse vídeo para as pessoas que você é a fonte de luz na vida das outras pessoas. Elas precisam de você na vida delas. Você é a esperança que aquela pessoa precisa hoje. Então, envia, tá bom? Eu quero orar por você agora, pra gente finalizar. Espero que você tenha aprendido uma lição hoje, né? Anotado os insights. E é isso. Bora orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais um dia, Pai. Eu te agradeço por estar aqui com os teus filhos, Pai. Eles são muito amados por ti, ó Pai. Cuida da vida deles, cuida da família deles. E, Pai, nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para que a gente esteja caminhando com as pessoas certas. Caminhando com as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, Pai. Que a gente consiga entender realmente quem são as pessoas que precisamos caminhar, pessoas que precisamos, Pai, dividir os segredos, que a gente possa tomar cuidado com isso e que possamos confiar inteiramente em Ti, Pai, somente em Ti. Coloca as pessoas certas no momento certo e que a gente não queira trazer de volta, Pai, pessoas que o Senhor já tirou da nossa vida, pessoas que saíram depois daquela oração, né? Livrai-me de todo mal. Porque é o Senhor que ouve conversas que a gente não consegue ouvir. Então, Pai, muito obrigada por tudo. Cuida de cada um de nós. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E nos encha com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então é isso. Corajosos e corajosos. Até o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. Fiquem com Deus.